professor Ivan, tudo bem? Inicialmente gostaria de pedir desculpas pelo nosso atraso. Eu sei que é muito chato iniciar algum tipo de reunião com hora marcada e a gente ultrapassar um pouco o limite, mas realmente foram problemas técnicos e a gente não conseguiu sanar. O pessoal do suporte técnico está aqui desde as 10, 15 para as 4 tentando resolver, mas eles conseguiram agora, ok? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Ivan, atuo aqui na UNOeste nas modalidades EAD e presencial, tanto na graduação como na pós-graduação, faz mais de 7 anos, e estou coordenador de 2 títulos da graduação EAD, Logística e Qualidade. Bom, eu vim passar aqui para vocês algumas das minhas experiências como professor da modalidade EAD, quando a gente fala em aula online, né, e que tipo de ferramentas e métodos eu posso passar para vocês que eu já testei e foram bem sucedidos nas minhas aulas, tá? Lembrando que isso é uma iniciativa do Uniped, que é o Núcleo de Inovação, Educacional, né, da educação à distância, em educação e tecnologia. Isso é uma série de ações que o Núcleo de Inovação vai fazer, pedagógica, né, vai trazer para nós, professores, ao longo das semanas, ao longo dos meses. E essa webinar aqui minha é a primeira, mas de uma série de outras que acontecerão, tá? Quando a gente fala em aula online, o que seria aula online? E agora? Eu preciso dar uma aula online e o que eu vou fazer? Bom, a partir desse questionamento, eu preciso entender que uma aula online também precisa ter a mesma interação, o mesmo dinamismo que a gente tem numa aula presencial, né? Numa aula presencial a gente faz perguntas para os alunos, um aluno conversa com o outro, há essa interação, há essa troca. A gente dá um conteúdo, dá um tempinho e dá uma atividade para eles fazerem, né? Mas na aula online eu preciso e devo fazer as mesmas coisas. Haver interação, haver o dinamismo, fazer com que os alunos se conheçam, fazer com que as experiências deles sejam compartilhadas em sala de aula. A única diferença é que eu preciso ter ambientes, um método e estratégias específicos para utilizar na aula online, ok? Então o objetivo vai ser esse. Eu vou traçar para vocês uma espécie de um cronograma, né, das etapas que são importantes eu trilhar para que a minha aula tenha êxito, tá? Então, primeira coisa é o objetivo da minha aprendizagem. O que eu pretendo naquele momento com aquela aula? Alguns cursos já estão trabalhando no plano de ensino considerando habilidades e competências, né? Então, eu preciso, a partir das habilidades e competências, identificar qual é o objetivo da minha aprendizagem naquele momento. Num segundo momento, eu preciso preparar a minha aula. E quando eu falo preparar a minha aula, eu estou pensando e imaginando em que tipo de ferramentas eu vou escolher, em que tipo de estratégias eu vou escolher para isso, tá? Num terceiro momento, eu preciso fazer as minhas escolhas. Então eu vou escolher realmente o que fazer, que ferramenta. Depois eu faço o teste, realizo a aula, realmente, executo essa aula e vou refletir a partir de alguns feedbacks formativos. Então, quando eu falo em objetivo da aprendizagem, eu preciso escolher que metodologia, que ferramentas, que estratégias eu vou utilizar. Bom, e aí eu preciso identificar algumas variáveis, né? Então, o número de alunos é uma variável. Ah, Ivan, mas você vai falar para mim, eu tenho uma sala de 50 alunos. Eu não consigo usar qualquer ou toda a metodologia, todas as ferramentas que você vai apresentar. E consegue. Todas as ferramentas são passíveis de serem usadas com o número de alunos existentes. O que talvez falte para alguns professores, para nós professores, é entender o método, ou adequar o método que eu vou utilizar e adequar a estratégia que eu vou utilizar. Então, o número de alunos é indiferente para mim, porque aí, a partir do número de alunos, eu consigo, por exemplo, fazer uma aula em que eu divida os alunos em duplas, ou em equipes, um número maior de alunos, ou eu faça trabalhos individuais, né? Eu preciso identificar um conteúdo que me permita alguns questionamentos, tá? Então, o número de alunos é fundamental, é uma variável. Uma outra variável para eu escolher a metodologia, estratégia ou ferramenta é o tempo. Que tempo eu tenho disponível para aquela aula? 50 minutos? 1 hora? 2 horas? 1 hora e meia? Meia hora? Então, preciso me organizar. O tempo precisa ser um meu aliado. E aí o conteúdo. Que tipo de conteúdo eu vou passar naquele momento?
Qual será o conteúdo proposto? E aí eu tenho que considerar o quê? Um conteúdo que permita cocriação, um conteúdo que permita debates, que permita questionamentos, criação de ideias, um brainstorm, por exemplo. Então isso é muito importante também. O segundo ponto, quando eu falei em preparar a aula, a gente precisa fazer uma coisa muito importante, que é se inspirar. O que é uma inspiração? Eu posso usar a metodologia da observação. Então eu observo o que as pessoas estão fazendo, considerando método, estratégia e ferramentas. Depois eu preciso entender um pouco e compartilhar as nossas experiências. Nós temos aqui no Aprender da UniOeste, que é muito bem lembrado sempre pela professora Darcy, aquela pasta de práticas inovadoras. Quantas vezes vocês já visitaram a pasta lá no Aprender de práticas inovadoras? Então, isso é uma maneira de nós nos inspirarmos também. O que os outros cursos estão fazendo considerando práticas inovadoras? E aí, num outro momento, eu acho importante a interação com os nossos pares. Quer dizer, o professor do meu curso, o que ele está fazendo? O professor da mesma disciplina que eu dou. Às vezes eu dou disciplina no diurno e o professor no noturno. Então, vou sentar com esse professor e ver o que ele está usando também, considerando as aulas online. E, no final, fazer a adequação de tudo isso. Eu estudei durante muito tempo no meu mestrado o Edgar Morin, filósofo, acho que todo mundo conhece, e uma coisa que ficou, uma frase dele que ficou para a minha vida até hoje, é pensar globalmente e agir localmente. Então eu penso na nossa realidade. Então eu penso global, o que estão fazendo, e aí vou trazendo para a minha realidade. Então eu penso global, mas eu ajo localmente. E aí eu volto a revisitar as minhas escolhas a partir de algumas variáveis. O tempo que eu tenho, o conteúdo que eu quero passar e o número de alunos que tem na minha turma, que existem lá na minha turma, ok? Bom, aí é o momento de eu fazer as minhas escolhas. E aí eu identifiquei que tem o YouTube, tem o Google Meet, tem o Zoom, tem o Tears, tem o Aprender no Collaborate, tem as ferramentas, aplicativos, Padlet, Mentimeter, vídeos, links. Tem várias escolhas, eu posso escolher várias opções. Só que eu vou pensar na minha realidade, né? Vou utilizar o que eu tenho na real. O que eu vou trazer aqui para vocês de ferramentas na prática, porque assim, como eu vim dar um webinar sobre o que fazer na minha aula online, né, objetivando estratégias, ferramentas, metodologias para fazer com que a minha aula seja mais dinâmica, eu não posso ficar num momento aqui só num monólogo, né? Só numa aula expositiva. Não está nem dialogada, né? Porque eu não estou nem interagindo com vocês. Então a gente vai fazer essa interação hoje. Eu quero demonstrar para vocês como é possível realizar uma aula online com interação, com dinâmica. Porque a gente tem que pensar numa coisa, nesse momento atual que a gente vive, as nossas aulas online concorrem com diversas outras coisas. É o telefone que toca, é o celular, é a campainha, é o animalzinho de estimação, o cachorrinho, o gato, é o namorado, é a namorada, é a televisão, aquelas plataformas de filmes e séries, né? Então, a gente concorre com muitas variáveis. Então, nós precisamos fazer da nossa aula online um momento agradável para o nosso aluno. O momento que ele fale, nossa, agora eu vou ter aula do professor tal e eu sei que ele vai trazer coisas diferentes, coisas que vão exigir da gente. Porque se eu fico apenas lendo o slide, eu não estou exigindo do aluno. Se ele quiser levantar, beber uma água, voltar, dormir um pouquinho, comer alguma coisa, eu nem fico sabendo. Agora, se eu estou a todo momento desafiando esse aluno com métodos, com ferramentas, com questionamentos, ele vai se sentir comprometido com a aula realmente. Fala, nossa, aula, eu preciso estar na aula, eu preciso ouvir o que ele está dizendo, eu preciso participar efetivamente dessa aula. Esse é o objetivo, tá? Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que a aula online, eu ficar lendo os slides, é muito ruim. Isso não tem nada de tecnológico, não tem nada de interativo, tá? Na sala de aula, a interação acontece de uma maneira natural, né? Porque os alunos fazem perguntas, a gente faz algum tipo de pergunta, nós professores, nós dividimos a turma em grupos para fazer uma atividade. Então, mal ou bem, há essa interação. Na aula online,
ela meio que convida a gente para ficar na nossa zona de conforto, sentados ou em pé que seja, apenas lendo os slides. Então eu trouxe para vocês um novo olhar dessa aula online e principalmente com algumas ferramentas fundamentais para a gente continue valorizando o ensino e a aprendizagem. Tudo bem? Eu trouxe para vocês, na verdade, 4 ferramentas, 4 maneiras de se interagir com a aula. 2, acredito que vocês já utilizem, já conheçam, então eu vou passar meio rápido por elas. E 2, eu vou debruçar um pouco mais de tempo o meu olhar, ensinando vocês a utilizá-las, tá? Uma delas é disponibilizar vídeo nas nossas aulas. Então eu vou dar algumas experiências que eu tenho para vocês. Eu dou aula de trabalho de curso, 2, e a avaliação foi, ou um trabalho foi, envio do arquivo que era o trabalho final, o TCC. Mas eu também pedi para os alunos enviarem um vídeo gravado por eles no celular, uma coisa simples, dizendo que como foi a experiência, o que eles acharam, como é que foi essa experiência de realizar um trabalho de curso, considerando o tema que eles escolheram, considerando os métodos de recolha de dados, considerando a escrita mesmo, né? Então eles gravaram um vídeo, porque aí você associa também a avaliação a partir da comunicação do aluno. Então a gente sabe que o aluno escreve bem, porque a gente lê, mas como ele fala? Como é que é a comunicação verbal dele? E é inadmissível a gente ter um aluno na graduação com vício do tipo assim, né, para mim fazer, né? Então isso é inadmissível. Então a gente precisa associar o verbal com a escrita. Então o vídeo serve para isso também. Então ele envia, quer dizer, é uma maneira dele se desinibir um pouco, gravar. Então no primeiro momento eles falam, eu não sei fazer, professor. Mas eu sou feio. Mas é minha roupa. Não, tranquilo, pode fazer. E aí, na segunda atividade, se você não pede, eles falam, não vai ter o vídeo, professor, porque eles gostam disso. Porque aí depois você dá um feedback para eles, olha, você tem um vício de linguagem, fala né no final, fala tipo assim, fala termos muito informais, não é bacana. Então, a gente está, com isso, aprimorando o conhecimento e as informações que a gente passa para o aluno. Não só ele precisa ser bom na escrita, mas também na oralidade, tá? Então, o vídeo serve para isso. O vídeo serve para nós nos apresentarmos e colocarmos lá um vídeo, a gente falando alguma coisa, apresentando alguma coisa sobre a disciplina. O vídeo serve para nós gravarmos, por exemplo, com alguém de uma empresa, algum líder da empresa, e botar nas nossas aulas falando, olha o que o pessoal da empresa preza quando ele quer participar de um processo de recrutamento e seleção. Olha as competências e habilidades que eles estão visualizando em vocês na hora do processo de recrutamento e seleção. Então, um profissional da área gravar um vídeo e você botar na sua aula, falando, pessoal, hoje a aula vai ser de tal conteúdo e eu peguei um profissional dessa área e olha o que ele diz sobre o assunto X. Então, é mais uma opção, é enriquecer o nosso conteúdo. E aí sai daquela história de eu lendo o slide. É um momento de pausa, vamos assistir um vídeo, né? Uma outra experiência que eu tive, quando eu dou aula de sistemas de informação, e eu falo de tipos de sistema. Então, eu dei a minha aula, falei os slides, dei os exemplos e dei os exemplos de como utilizar. Mas eu peguei um vídeo também no YouTube, sabe aqueles vídeos que é tipo um flip chart, né? Que é só uma voz no fundo e a pessoa desenha umas coisas e vai tirando, vai contando a história desenhando. Tipo não sei como chamam, flip chart, não, é um storyboard, eu não sei direito. E aí eu vi, achei muito bacana, é uma coisa lúdica, quer dizer, eu estava falando do mesmo conteúdo de forma diferente. Já tinha abordado o conteúdo a partir do livro, a partir dos meus slides, a partir dos meus exemplos, e botei o mesmo conteúdo, mas uma linguagem um pouco mais lúdica, com desenho, com uma musiquinha, com uma voz diferente, para eles entenderem um pouco mais, enriquecendo o conteúdo. Então isso é como a gente pode usar os vídeos. Outra coisa importante que a gente tem é o link, disponibilizar os links. Isso tudo, no Aprender, a gente consegue. Como a gente envia um arquivo, tem o trabalho orientado, tem o fórum. Então a gente pode também enviar o vídeo ou solicitar o vídeo, os alunos conseguem postar por lá. E o link também.
Então, outro exemplo, um aluno meu, eu estava dando uma aula de logística, falando sobre tradings, e falei, bom, o objetivo da aula de aprendizagem não era falar especificamente de tradings, mas dei a definição, falei de uma empresa e botei o link de uma empresa que é uma trading de São Paulo, em caso específico de logística. E aí falei, olha, entrem nesse link, olha que bacana, na aula seguinte a gente conversa um pouco mais sobre tradings, né? E aí eles buscaram e a gente... Então, é uma maneira de sair daquele ambiente que a gente está, de ler slide, e é inovar, é fazer uma coisa diferente. Quando a gente lança o link, o aluno se sente valorizado, o aluno se sente acolhido também, porque ele está percebendo que nós estamos preparando a aula com muito mais afinco, com muito mais vontade, com muito mais qualidade. Pessoal, eu queria deixar claro aí, quem quiser enviar dúvidas, pode ir enviando, que o pessoal aqui do suporte está aqui junto comigo, eles vão passar para mim, e aí eu vou respondendo à medida que a gente for sendo possível, tá? Bom, então eu passei duas ferramentas que eu acho muito importantes, né? A gente utilizar os vídeos, já dei algumas opções, e falei do link. Depois disso, eu vou falar do Padlet e do Mentimeter, tá? Mas vamos continuar as etapas que eu preparei. Depois de feito isso, eu preciso fazer o teste. Então, se eu escolhi enviar link, se eu escolhi enviar vídeo, se eu escolhi usar o Padlet ou o Mentimeter, eu preciso fazer o teste, testar, onde quer que eu esteja e começar a ver. Será que vai dar certo? O que eu tenho que fazer? Então, eu entro aqui, eu entro lá, eu faço isso, eu tenho tantos alunos. Então, eu começo a entender todas as minhas variáveis e fazer o teste, porque eu preciso estar preparado. Eu não posso chegar em sala de aula e ser a primeira vez que eu estou botando um vídeo, primeira vez que eu estou postando um link, primeira vez que eu estou usando um mural virtual. Não tem como. Eu preciso testar tudo isso. E uma das coisas muito importantes que fazem parte da escolha de um bom ambiente, de um bom aplicativo, é ele permitir a gravação, por vários motivos. Um deles para a gente acompanhar a frequência do aluno, quem está entrando e quem não está. O segundo por questões legais, jurídicas, burocráticas, né? O terceiro, por exemplo, é permitir o aluno que não assistiu online possa visitar depois o conteúdo, ou o aluno que assistiu, mas tenha desejo de revisitar aquele conteúdo. Então, identificar que ambientes e ferramentas permitam a gravação é fundamental também nas aulas online, ok? No final, eu realizo a aula. Então, depois que eu fiz tudo isso, passei por todas as etapas, eu vou realizar a aula, eu vou executar a aula, e ao final, a última etapa seria o quê? O feedback formativo. Então, depois que eu fiz tudo isso, eu preciso revisitar as minhas estratégias, revisitar as ferramentas. Será que deu certo? Será que com aquele número de alunos a ferramenta foi adequada? O método que eu utilizei foi adequado? Deu certo? Deu. Será que o ensino e aprendizagem foi eficiente? Foi eficaz? Foi efetivo? A minha participação como docente foi bacana? Foi agradável? Foi promissora para o aluno? Será que a participação deles foi? E aí eu posso fazer umas perguntas também para eles, para receber deles esse feedback. Então é fundamental que no final de todas essas etapas, a gente encerre com reflexões sobre feedback formativo, para ver se a gente está no caminho certo e fazer as adequações quando necessário. Ok? Bom, vamos passar então agora para a parte prática. A parte prática, eu vou ensinar para vocês a utilizar a ferramenta chamada Padlet e as suas aplicações, ok? Professor, as perguntas é agora ou depois? Tem umas 3 lá. Vamos lá, pessoal. Tem gente fazendo perguntas? Vamos responder as perguntas? Professor, Oi. a Daniele, ela perguntou o seguinte: por favor, fale pra gente qual seria o tempo ideal de uma aula ao vivo, de maneira que haja engajamento dos estudantes. Olha, Daniele, né? Eu vou voltar a falar, Daniele. É difícil a gente dar uma receita de bolo do tempo ideal. Você precisa identificar quais são as ferramentas que você tem. Mas, nas ferramentas não, as variáveis, perdão. Qual a quantidade de alunos que você tem? Quando eu estou falando aqui para você,
eu estou me inspirando nas nossas aulas que agora estão presencialmente remotas, né? Então, vamos dizer que a gente consiga ficar de 1 a 2 horas com esses alunos, tá? Já é um número, 2 horas é o máximo. Acredito que 1h30, 2 é o limite que a gente tem. Porque aí a interação vai existir e ela demora um pouco para acontecer, né? Eu vou passar aqui o Padlet e o Mentimeter, você vai ver que a interação vai demorar um pouco. Então, quando a gente fala em 1h30, 2, é um tempo ideal porque você vai ter que enviar para ele de alguma forma um link ou alguma coisa, eu vou mostrar para vocês, e vai ter que aguardar a resposta deles. Então, a interação não é imediata. Se fosse numa aula presencial, eu diria que o tempo tem que ser mais reduzido, porque a interação você está fazendo ao mesmo tempo com o número de alunos que você tem. Na aula online, você vai ter que fazer a mensuração, né? Então, você vai dividir sua turma em grupos, em equipes, né? E aí, a partir daí, eu acredito que no máximo 2 horas seja agradável para o aluno, porque aí você vai dar um pouco de teoria e intercala com uma interação. Dá uma teoria e intercala com a interação. Lembrando que a interação vai ser um pouco mais lenta por conta da tecnologia. Eles vão ter que receber o link, eles vão ter que digitar alguma coisa, você vai ter que ver. Então, essa troca é um pouco mais lenta. Tudo bem? Vamos lá? O Luiz Antônio, ele pergunta o seguinte: o melhor horário para a web aula seria aquele em que o aluno faria aula presencial? Então, aí a gente precisa... Luiz, a gente precisa entender assim, as nossas webs são à noite e é interessante que a gente mantenha essa rotina, né? É interessante que a gente mantenha a rotina, porque, teoricamente, a pessoa o aluno, né, ele vai trabalhar de manhã e à noite e escolher o horário noturno para ter essas aulas. Então, agora não é hora da gente fazer muitas mudanças. Porque você imagina, a gente já está um pouco diferente no método, no formato, na técnica, né? O aluno estava no presencial, agora está no presencial remoto, né? Já está um pouco diferente a relação. Por mais que a gente esteja humanizando esse sistema todo, e isso é uma palavra que eu gosto muito, a gente precisa humanizar o EAD, né? Humanizar as aulas online, e todas essas ferramentas que eu estou dando para vocês, tem subliminarmente uma proposta de humanização. Então, a gente já está, Luiz, fazendo algumas coisas, as mudanças já estão grandes. Se nós mudarmos o horário da aula, eu acredito que vai ser mais um fator para ele, para o aluno, meio ruim. Poxa, tanta mudança e agora a web nem vai ser mais no horário que eu estou acostumado. Então, quanto menos mudanças nós fizermos, considerando, por exemplo, o horário, eu acho melhor. Porque as mudanças para os alunos já estão grandes, né? Já está bem diferente. A aplicação de prova foi diferente, a quantidade de horas que a gente está em sala é diferente, o link é diferente, né? O acesso é diferente, então é diferente. A forma deles se comportarem nessa modalidade presencial online, né? Presencial remota, que estão chamando, já está diferente. Então, eu sugiro que agora a gente também não altere o horário da transmissão da aula, que seja no horário tradicional. À noite, no nosso caso à noite ou de manhã, enfim, no horário já pré-definido quando o aluno entrou e iniciou essas aulas. Tudo bem? Mais uma? A Aline pergunta o seguinte: eu consigo transmitir os vídeos durante a aula ao vivo? Seria compartilhando a janela no Google Meet? Isso, sim, você consegue compartilhar os vídeos. Na janela do Google Meet a gente consegue compartilhar. Aline, né? Você consegue Aline, fazer um envio como se fosse um envio do arquivo no Aprender, né? Usando o Collaborate você consegue compartilhar. E aqui, Aline, eu vou usar essas duas ferramentas, o Padlet e o Mentimeter, que vão permitir também. O bacana da interação é sem a interação em tempo real. Então eu vou mostrar para vocês também como a gente consegue compartilhar esses vídeos em tempo real. Mas é possível sim. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora para a prática. Eu vou me posicionar agora aqui, botar o meu óculos. Então, assim, o que eu estiver fazendo aqui, vocês vão estar vendo no computador de vocês, ok? Então, a primeira ferramenta que eu vou utilizar, que eu vou demonstrar para vocês, é o Padlet. O que é o Padlet? O Padlet é um mural virtual. Lembra do post-it? É como se fosse o post-it. Você quer botar lá.
Quais são as aplicações do Padlet? Bom, eu faço com os meus alunos quebra-gelo. Primeiro dia de aula, que os alunos ainda não se conhecem. Imagina, nós temos alunos na modalidade EAD que não se conhecem, que são de outros estados. E talvez passem pela disciplina sem se conhecerem ainda. Né? Então, eu fiz isso, eu vou mostrar para vocês como é bacana eles se conhecerem. Então, o Padlet serve, dentre outras coisas, o quebra-gelo, que é a relação e integração entre os alunos, para que o professor possa se apresentar para os alunos, o aluno se apresentar para o professor. Então, vamos lá. Como é que a gente pode iniciar o Padlet? Então, eu abro aqui, abri o meu computador, abri o Google, enfim, digitei padlet.com. E aí ele vai entrar nessa tela aqui, ó, colabore melhor, seja mais produtivo, e vai pedir para eu me registrar, ou seja, fazer o login, o registro, para eu ter uma senha de acesso. Eu já tenho essa senha de acesso, então eu venho para cá, ó, e entro na opção faça o login. Aí ele pede, ó, eu vou fazer o login a partir do Google, a partir da Microsoft ou do Apple. Eu vou usar o Google. Clico aqui no Google. Ele vai pedir, ó, o meu usuário está aqui, ó, ivanjunior@unoeste.edu.br. E aí posso usar outra senha, outra conta. Não, vou usar essa mesmo. Cliquei em cima dela, coloco a senha e ele já abriu para mim o ambiente. Tudo bem? Esse é o ambiente do Padlet. Ele fala, Hi Ivan, feliz segunda-feira. Tá? Esses dois são dois Padlets que eu já criei. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas vamos criar um Padlet agora. Ó. Então eu venho aqui, ó, fazer um Padlet. Cliquei. Olha os recursos que tem o Padlet. Então tem o mural, tem a tela, tem o stream, tem a grade, tem o timeline, que eu acho bem bacana, esse aqui, ó, timeline, que você faz, a gente pode fazer, por exemplo, quem dá aula de administração, teorias administrativas, começar Taylor, Fayol, né? Então faz a evolução histórica do conceito de administração, né? Então tem a prateleira, agrupar os conteúdos, eu vou mostrar para vocês o mural. Então, selecionei em mural, e aí a gente está preparando o ambiente, ok? Então eu estou preparando o ambiente para o meu aluno usar. Então ele vem aqui, ó, título. Eu tiro esse título daqui. Ó, vou colocar o webinar, que é a nossa aula hoje, o webinar. Descrição. Botei assim, ó, reflexões com professores da UnoEste. Todo mundo está acompanhando aí, pessoal? Então, ó, reflexões com docente da UnoEste. Eu posso vir aqui, ó, papel de parede. Então, eu estou criando o meu Padlet, o meu mural, ok? Então, ó, tem cores sólidas, tem o gradiente, que é a mistura aí de algumas cores, ó. Posso clicar nessa, aí eu volto aqui. Ó, textura, ó. Então, dependendo do conteúdo, dependendo do que, o que você vai escolhendo, o que mais você achar interessante. Aí, ó, os desenhos, ó, pictures. Então, ó, criei esse, ok? Volto aqui na setinha. Volto mais uma setinha. Tem a opção de colocar uma carinha, um desenho, tá? Mas aí depois vocês vão vendo aqui, ó, ícone, por exemplo, ó. Tá nenhum, né? Eu posso clicar aqui, botar um íconezinho, ó, eu correndo, eu sorrindo. Vocês estão vendo aqui como é que ficou, ó? Ivan, o meu nome. Criei o título webinar, a descrição, reflexões com o docente da UnoEste e botei um ícone aqui para ilustrar, uma carinha sorrindo, ok? Fiz isso, ó, próximo. Pronto, criei. E agora eu vou criar, ó, Start Post. Então eu vou iniciar o meu post. Então o meu ambiente já está aqui, meu post-it já está criado. Agora a gente vai iniciar a interação.
eu vou ficar agora clicando sempre nessa setinha aqui, ó, do lado direito inferior da tela. E aí eu vou mostrar para vocês os recursos que tem o Padlet. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, se você clica, você carrega alguma figura que você tenha no seu computador, tá? Você pode clicar aqui e enviar algum arquivo. Aqui, por exemplo, é para você criar um link. Então, o link que eu normalmente coloco é o link do meu Lattes, quando eu estou fazendo a apresentação, minha apresentação. Aqui, alguma imagem da internet. Então, por exemplo, sei lá, vamos botar conflitos. Venho aqui em imagens, vamos ver que imagens ele aparece para mim. Ó, então eu clico, ó. Ó, aparece a imagem, tá? Então eu venho aqui agora, ó. Posso fechar, posso excluir essa minha imagem. Ó. Esse aqui é uma foto. Então eu posso tirar uma foto minha. Então imagina que eu estou querendo fazer uma apresentação para os alunos. Ó, vocês podem ir testando aí. Ó, tirei a foto. Vou salvar. Ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar para o nosso suporte o endereço desse meu mural. Deixa eu só ler aqui a minha... entrar no WhatsApp para enviar para ela. O que eu vou fazer? Eu vou enviar para ela, para a Carol, né? O nosso suporte aqui. O link. E aí ela vai enviar para vocês. E aí eu quero que vocês entrem, por favor, aqui, se apresentando. Então, por exemplo, o nome de vocês, de que curso vocês são, pode ser. Então, olha lá, botei lá meu nome, professor Ivan, boa tarde. Eu posso gerar também um áudio, então, ó, eu vou editar meu post, ó. Posso gerar um áudio, ó, voice. Olá, pessoal, sou o professor Ivan, gostaria de me apresentar para vocês. Ó, aí você vai salvar. Vamos botar uma foto minha, né? Não sei se ele... Então, ó, quando vocês receberem o link, entrem aqui e se apresentem para mim, por favor. O nome de vocês e o curso onde vocês atuam. Olha lá, olha que legal. O Bertoncelo, ó, parabéns pela iniciativa. A Daiane, boa tarde a todos. Olha lá, a interação. Então, imaginem vocês enviando o link para os alunos e eles interagindo. Olha lá, o Bertoncelo, Marcela, professora Adriana, bacana. Natália, boa tarde. Cíntia. Olha lá, a professora mandou foto. Né? Então, professora Gláucia, medicina veterinária. Que bom, Gláucia, que você gostou. Então, essa é uma das funções do mural virtual.
Aí você fala para mim assim, ah, professor, mas eu tenho 50 alunos na classe, não conseguiria fazer isso. Envia antecipadamente isso. 2 dias antes, envia esse link para os alunos, claro, com um e-mail informativo. Pessoal, uma ferramenta para que nós possamos nos apresentar, possamos nos conhecer antes da aula iniciar. Aqui está o link, clique no link e do lado direito estará uma bolinha com mais, clique e se apresente. E aí alguns já vão se apresentando. Não há necessidade de fazer isso exatamente durante a aula. Então lá, Leila, ambiental sanitária, agronomia, arte visuais e pedagogia, arquitetura e urbanismo, docente do mestrado e doutorado em educação e direito, Natália do curso de fisioterapia. Então vocês estão vendo? É interação em tempo real. Então você imagina a alegria que os alunos ficam quando eles se deparam com um mural desse e as pessoas conversando. E as pessoas falando, eu sou de tal lugar, aí eles se encontram e falam, nossa, você é de tal cidade, eu também sou, mas eu não te conheci, olha que legal. E aí tem gente que fala, quantos anos você tem? Qual a minha idade? Casado, solteiro? Né? Isso acontece muito nas minhas aulas. E isso faz com que haja uma aproximação. Volto a falar de humanização. As minhas aulas ficam mais humanas, a gente fica mais próximo quando eu falo o nome deles. Né? E digo, por exemplo, na última aula tinha gente do banco, tinha um gerente de uma indústria, tinha uma farmacêutica, e aí eu falava, ó, fulana, você que é farmacêutica, o que você entendeu sobre... Ou você que é do banco, isso acontece no seu banco? Então eles se sentem valorizados, acolhidos, né? Porque quando a gente está usando uma ferramenta tecnológica, parece que o distanciamento é maior, é uma coisa fria, né? E não é, não precisa ser. Então, essas ferramentas fazem com que a gente consiga humanizar a educação, humanizar o ensino. Então, é muito importante. E a gente chama o aluno pelo nome. Ó, você que é um industrial lá, como é que acontece na fábrica onde você está e como é que faz? Né? Então, nós nos aproximamos muito dos alunos. E eles se sentem muito acolhidos e felizes por isso. Nossa, tem muita gente. Obrigado aí pela participação, hein? Professor Wilson, professora Aline do Guarujá, olha que legal. Professora Ana do curso de Estética, está adorando as dicas. Professora Leonilda, Érica de História. Muito bacana, gente, muito bacana. Bom, legal. Eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês o que eu já havia feito com os meus alunos, ó. Então, olha aqui o que eu falei para vocês. Eu coloquei lá, é um prazer tê-los aqui, botei uma foto minha e aí eles começaram a se apresentar. Então, sou casado, né? Começam a se identificar e aí é muito bacana porque a aula parece que fica mais leve, parece que a gente já se conhece, né? Estamos longe, utilizando ferramentas tecnológicas, sim, mas estamos próximos uns dos outros. Bacana? Então, é bem simples, todo mundo entendeu como utilizar, né? Então, eu entro em Padlet, olha lá, tem mais gente entrando. Isso aqui vai ficar, a gente fica atualizando. Olha lá, Marilane, Pedagogia, Contábeis. Não soube tirar foto? Marilane, é só você entrar aqui, ó, editar o seu post, essa câmera aqui, ó, você vai clicar em câmera, ela vai tirar a sua câmera e depois você salva. Talvez seja um problema de conexão, né? Você faz depois com calma na sua casa e tenta. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, ivan@unoeste.br, tá? Olha lá, o Jonas, docente da engenharia elétrica, perguntando se alguém quer um café. Seria bom, hein, Jonas, perdão. Tá, Marilane, depois você vê aqui nessa opção, ó. Você clica aqui, ele vai tirar a sua foto, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, esse foi a ferramenta Padlet. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante... Bom, vamos ver se alguém tem alguma dúvida no Padlet. Pessoal do suporte aí. Não? Vamos deixar? Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos para a segunda ferramenta, que é o Mentimeter. Tem gente que fala Mentimeter,
né? Então é assim, ó, Mentimeter é o aplicativo, mentimeter.com. Então tem gente que fala Mentimeter, né? Quem mais uma pronúncia aí americanizado, Mentimeter. Então eu entro em mentimeter.com, tá? Normalmente ele vai pedir para mim um usuário e senha, né? Então a mesma coisa como foi do Padlet, ele vai perguntar aonde você quer usar, qual o login que você quer acessar, né? O Google, Apple, né? E aí você clica, o Microsoft, então chama Mentimeter. Então quem não tiver, se cadastre, né? E aí ele vai entrar nessa tela para você entrar nas suas apresentações. Your presentation, ok? Ó, your presentation. Aí eu clico aqui. Bom, aqui é a minha tela do Mentimeter. Para que serve o Mentimeter? Para que eu uso o Mentimeter? Qual a aplicação dele? Por exemplo, você deu uma aula, o conteúdo X. Eu já usei assim, com essa aplicação. Então, no primeiro dia, na primeira aula, você fala, olha, hoje nós vamos aprender a falar sobre empreendedorismo. E aí você pergunta, o que você entende por empreendedorismo? E aí deixa os alunos responderem. Então, eles têm condições, olha o que eu fiz aqui, vou mostrar para vocês um pronto. Os alunos vão respondendo, ó, e vão botando, eu deixo a opção de 3 palavras para eles colocarem o que vem na cabeça deles quando eles pensam em empreendedorismo. A quantidade de as palavras que forem repetidas mais vezes vão se tornando maiores. As palavras que aparecem menos vezes vão ficando pequenas. Então, por exemplo, desafio foi uma palavra que entrou várias vezes, ela vai ficando maior. No final da aula, eu faço a mesma pergunta, o que vocês entendem por empreendedorismo? E aí eu percebo que as palavras se modificaram. Então a gente percebe que houve uma evolução. Então, no início da aula, teoricamente, sem um conhecimento prévio do que era empreendedorismo, eles achavam isso. No final da aula, eu faço a mesma pergunta e aí as respostas são completamente diferentes. Então, isso é uma aplicação. A outra aplicação é, no final da aula, perguntar assim, o que vocês acharam do conteúdo tal? Eles vão dizer, foi bom, foi ruim, foi bacana, não foi? Ou outra pergunta, é um feedback que você tem da sua aula. Uma outra pergunta o conteúdo de empreendedorismo, o que especificamente ficou mais difícil você aprender nesse conteúdo? E aí eles vão dizer o que foi mais difícil. E aí você já utiliza essa informação para a aula seguinte você iniciar fazendo uma revisão no conteúdo que eles disseram para vocês a partir do Mentimeter, que ficou meio difícil de entender. Entenderam? Então vamos lá, vamos tentar fazer aqui, vamos fazer o Mentimeter. Então, ó, vou sair daqui para começar de novo, tá? Então, ó, eu venho aqui, então vou iniciar, ó, mentimeter.com. Opa. Opa, vamos lá. Olha lá, entrou. Então, ele vai pedir para você o usuário e senha, né, para se logar, como no Padlet. Eu venho aqui em Your Presentation. Existem vários tipos. Então, eu venho aqui, ó, New Presentation, ó, nova apresentação, tá? New Presentation. E vou colocar aqui o Webinar 1, que eu vou fazer 2 com vocês. Criei. Ele vai vir para essa tela. Olha a quantidade de recursos que eu tenho no Mentimeter. Então tem, ó, Multiple Choice, que é múltipla escolha, Word Cloud, que é nuvem de palavras, Open End, que eu faço algumas questões e quero as respostas, Scale, Ranking, aqui tem os quizzes, tá? Nós vamos usar hoje a múltipla escolha e o Word Cloud, ok? Como que é o Word Cloud? Aquele que eu já falei para vocês. Então eu cliquei no Word Cloud e venho aqui e faço a minha pergunta. Vou fazer a pergunta aqui, ó. Ó. O que entende por aula online? Opa. Ó.
O que entende por aula online? E aí eu posso aqui mensurar quantas palavras os alunos vão enviar para mim. Eu acho 3 um número bom, né? 2 é pouco e 4 eu acho que é muito. Então eu venho aqui, ó, o que você entende por aula online? E botei 3 opções. E venho aqui, ó, dou um present, tá vendo? Aí vocês como alunos, eu quero que vocês respondam para mim isso. Então vocês vão entrar agora aí no computador ou no aplicativo, onde vocês estiverem, no celular, digita mente.com. Então o professor digita mentimeter.com. Você como aluno digita mente.com. Quando você digitar mente.com, ele vai pedir um código. Quando você colocar esse código aqui, ó, 410250, vai aparecer a pergunta para você responder. E aí automaticamente vai vir aqui para mim, na tela, tá? Eu vou fazer aqui, ó, eu vou entrar no meu celular, ó, tô entrando no meu celular, botando mente.com, ok? Entrando no meu celular e botando mente.com. O código é 410250. Dei um enviar. Apareceu para mim aqui. E aí eu vou responder, o que você entende por aula online? Aí eu vou botar interação, desafio e dificuldade. Ó, enviei. Olha lá. Estou esperando a resposta de vocês. O que vocês entendem por uma aula online? Então, vocês vão entrar agora no computador ou no celular e botar mente.com. Vai abrir uma telinha pedindo para você colocar o código. O código é esse, ó, 410250. E aí responde para mim em 3 palavras o que vocês entendem por aula online. Vamos ver se alguém entra. Ah, alguém já entrou, de novo, né? Outra pessoa já entrou. Colocaram dinâmica, síncrona e interativa. Bacana. Ó, mais gente. A dificuldade aumentou um pouquinho, tá vendo que ela está no meio? Olha que legal, olha que legal. O desafio está grande no meio, porque foi um número maior de pessoas. Opa, alguém botou lá nas respostas o código 410250, aí apareceu aqui, né? Então, na hora que digitou lá as 3 palavras, alguém colocou o código. E aí apareceu, mas tudo bem, sem problemas. Ó, novidade, dinâmica, autonomia, mas ó, o desafio ainda está no meio. Ó, inovação está crescendo, interação está crescendo. Olha lá, um desafio a ser superado, estudo, olha que demais. Isso é interação em tempo real. Então, olha que bacana, numa aula, você inicia a aula falando, gente, o que vocês entendem sobre conflitos organizacionais? E aí o aluno coloca o que ele acha em 3 palavras. E aí você dá a sua aula, no final da aula você pergunta a mesma coisa. E olha o que ele vai responder. E aí você faz o comparativo. Olha como vocês iniciaram a aula e olha a partir da aula o que aconteceu. Olha lá, o desafio está grande, porque ele está no meio. Interação, acho que a interação agora está maior. Olha que legal. Muito bom, aprendizagem, muito bom. Então vocês entenderam, né? Para nós, como professores, é Mentimeter. Eu entro, crio o ambiente, faço a pergunta, defino que são 3 palavras. Para o aluno, ele vai digitar mente.com e usar esse código. Eu quero fazer mais um. Então vamos lá, eu dei com a setinha aqui para o lado, ó. Estou voltando aqui. New Presentation de novo, ó. Nova apresentação, ó. Vou botar o Webinar 2, ok? Vou pedir para vocês interagirem mais uma vez comigo. Só que agora eu vou utilizar Multiple Choice, múltiplas escolhas, tá? Então vou perguntar, vou fazer a pergunta aqui. Ó, vou botar assim. A webinar foi produtiva para você? E aí eu vou escolher as opções, ó, sim,
não, sei lá, parcial. Parcialmente, tá? Então, ó, a webinar foi produtiva para você? Sim, não e parcialmente, tá? Aqui tem a opção, ó, como que você quer que apareça o resultado, ó, result layout, ó, assim, né? Então, eu estou escolhendo aquele lá que eu acho mais, esse aqui que eu acho mais bacana, tá? Então, eu venho aqui em Present. Aí, olha lá, você como aluno vai entrar mente.com e vai usar esse código, 720171, é outro código. Ó, as pessoas já estão falando, ó, 2 pessoas já falaram que sim. Tá? Então, agora você vai entrar no mente.com como aluno e o código é esse. Tudo bem? Então, a gente tem 2 pesquisas, 2 atividades, vamos dizer, né? Uma que é para responder o que você entende por aula online, que também está lá ainda funcionando, eu não encerrei. E aqui, as pessoas respondendo, os alunos perguntando, olha, a aula foi produtiva? Ó, 3 alunos disseram que sim, 4, e aí você tem esse percentual, 5. Então, na aula, você pergunta, qual foi a sua maior dificuldade? Ou teve dificuldade no aprendizado X? Sim ou não? Se grande parte das pessoas falou que sim, é o momento de, na aula seguinte, você iniciar a aula retomando, revisitando aquele conteúdo. Olha lá, 13 pessoas, 14 disseram sim, nenhuma não, e 2 parcialmente, ok? 3 parcialmente, bacana. E aí depois, na aula, a gente vê, olha, o percentual foi esse. Então, vamos identificar por que o pessoal que disse parcialmente. Ah, porque eu já conhecia a ferramenta. Ah, porque foi muito rápido a sua aula, eu não consegui pegar. E aí a gente tenta sanar, quer dizer, esse é o famoso feedback formativo, né? O que aconteceu? Então, no final da aula, eu preciso pegar essas respostas, o que eu faço com esses resultados? E fazer alguma coisa. Mas por que não deu certo? Ah, porque talvez o professor não tenha se preparado e não apresentou de maneira adequada a ferramenta. Ah, de repente o número de alunos foi muito grande. Ah, para aquele conteúdo, a pergunta que ele fez causou uma incerteza ou uma dúvida nas respostas, né? E a gente precisa fazer então esse feedback. Tudo bem? Ó, vamos voltar aqui. Ó, na webinar 1, posso voltar aqui, ó, estou voltando e olha lá como é que está o nosso painel. Desafio voltou a ficar mais no centro, interação também é uma boa, os alunos acham que vocês estão achando que a interação é uma palavra que define a aula online, inovação também, né? E aí você volta aqui, ó, sempre voltando na seta, ele vai mostrar para vocês quais são as apresentações que vocês criaram. E a webinar 2, ó, tá aqui, ó. 32 pessoas, olha a tela, 32 pessoas responderam. 27 dizendo que sim, a webinar foi produtiva, e 5 dizendo que atendeu parcialmente, ok? Então, você pode voltar. Então, no primeiro momento, a gente precisa preparar o ambiente com todas aquelas ferramentas, com todas aquelas etapas, as etapas que eu passei para vocês. Depois, você disponibiliza para o aluno o link do Padlet, para ele entrar e começar, no caso, se apresentar, ou quebrar o gelo, dependendo da atividade que você definiu. E o Mentimeter serve para várias, né? Então, para perguntas, para você fazer o questionamento de como foi a sua aula, o que eles estão entendendo, que matéria eles tiveram mais facilidade, qual conteúdo eles tiveram menos facilidade, mais dificuldade para entender. E aí você, a partir daí, vai norteando a sua aula, vai norteando o seu método, vai norteando a sua estratégia de ensino e aprendizagem. Mas sempre de uma maneira interativa. Não é um monólogo, não é apenas uma aula dialogada. A gente pode utilizar até, eu já vi gente falando que não dá para usar com esses métodos a aula invertida. Claro que dá. Lá no Padlet, eu inseri o link do meu Lattes. Ó, uma dica, lá no Padlet eu inseri os slides dessa webinar. Então, quem quiser dar uma olhada nas etapas que eu falei para vocês, eu fiz uns slides.
Então, como que eu posso dar uma aula invertida? Eu entro na sala lá, crio o Padlet, ponho já um texto para o aluno, peço para ele ler antecipadamente. No primeiro dia de aula, a gente vai fazer a interação com o texto que ele leu. Então, dá para fazer aula invertida também com essa metodologia, tá? Tá, e aí eu reforço a ideia de que, se alguém perguntar, Ivan, você vai disponibilizar os slides que você desenvolveu? Sim, já está lá no Padlet. Posso até voltar depois, entrar lá e mostrar para vocês que eu disponibilizei no Padlet. Um dos itens, como se fosse um plano de ensino ou um texto, são os slides que eu usei com as etapas que eu criei para uma aula online, dinâmica, interativa, enfim. Vamos lá, parece que tem perguntas? Isso, tanto a Leila quanto a Ana Cláudia perguntaram se é possível identificar a resposta de cada aluno. Sim, é possível identificar. Se a gente clicar em cima com o botão direito e clicar em cima daquela tabelinha, você vai ver o aluno que fez, tá? É possível. Aí vai ser, na verdade, a gente vai entender por onde que ele se cadastrou, né? A gente vai conseguir o e-mail dele, mas é sim. Eu vou entrar aqui no Padlet para mostrar para vocês. Não foi esse. Ó, foi esse aqui, tá vendo? Ó? Nesse aqui, ó, eu botei uma foto minha, eu botei um áudio me apresentando, botei o link do meu Lattes e aqui, ó, eu disponibilizei os slides dessa webinar. Então, ó, já está lá naquele endereço do Padlet, ó, os objetivos da aprendizagem, a preparação, as escolhas, tá? Carol, eu vou disponibilizar para você esse link para você botar para eles, pode ser? Ó, tô pedindo para a Carol botar de novo aí para vocês o link do Padlet. Na verdade, vocês já têm, né? Mas eu botei de novo aí para vocês acessarem o que tenha os slides, o que tem os slides. Olha lá, ó, 36 pessoas participaram, né, dessa atividade. 31 disseram que a webinar foi produtivo e 5 disseram que foi parcialmente. Quem tiver mais dúvidas, quiser... Porque assim, aí eu vou voltar naquela história do tempo que eu disse para vocês. Eu tenho 1 hora para fazer isso, né, e o tempo está encerrando. Poderia trazer para vocês várias ferramentas, inúmeras ferramentas. Eu escolhi 2. Outra coisa, os recursos dessas ferramentas são imensos. Vocês viram que o Mentimeter tem vários. Eu usei 2. A escolha, né, múltipla escolha e a nuvem de palavras, né? Tem várias. Então isso é um esboço, é uma pílula do que dá para vocês fazerem com essa ferramenta. O Padlet é a mesma coisa. Você viu lá que pode enviar vídeo, enviar link, enviar texto, enviar áudio, enviar... Né, o que vocês quiserem. Você pode padronizar melhor Você pode trocar o tipo de letra, o tamanho da letra que você for escrever. Então, assim, agora eu convido vocês a sentarem nessas 2 ferramentas e detalharem, debruçarem o olhar com um pouco mais de uma lente de aumento aí, para tentar entender um pouco mais das possibilidades das ferramentas. E eu estou à disposição, ivan@noeste.br, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, qualquer aprofundamento maior que vocês queiram dar a essas ferramentas. Mais uma pergunta? Vamos lá? A Marilane perguntou se a ferramenta Padlet salva automaticamente. Sim, à medida que você vai, Marilane, que você vai digitando, entrando, ela já está salvando. Você vai entrando, você vai digitando o que for, né, ó, você vai... Deixa eu ver se eu entro de novo aqui nela, ó. Esse foi o que a gente criou agora aqui, né? Ó, Marilane, lá, a Marilane conseguiu tirar foto. Isso tudo já está gravado. E está tudo, Marilane, nesse endereço aqui em cima, ó. Tá vendo esse endereço aqui, ó? É o Padlet que a gente criou. Então tem o Padlet que eu botei, que tem um mural que eu fiz com os slides para compartilhar com vocês, os slides que eu criei, mas esse aqui
é o slide que tem a nossa turminha, na primeira webinar. Que legal, bacana, foto aí. E aí já está salvo, tá aqui já está salvo. Tanta gente bonita. Que legal. Tá? E aqui é a mesma coisa, no Mentimeter, sempre que vocês quiserem acessar o aluno, né, mentimeter.com, é esse código aqui, ou aquele outro foi os dois que eu abri, depois eu encerro, fechando eu encerro aqui a participação. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu acho que deu para ter uma ideia. E agora ninguém mais tem desculpa para dizer que a aula online não dá para ser interativa, não dá para ver um dinamismo. E aí foi como eu respondi a pergunta de uma professora, né? O tempo para eu ficar ali. Então, você tem que controlar um pouco o tempo, porque a interação é um pouco mais lenta. Todo mundo vai participar, então as pessoas, por exemplo, vai tirar foto. A Marilane demorou um pouquinho para conseguir tirar foto. Talvez por conta do navegador ou da internet, a transmissão de dados. Então, ao vivo, talvez, no presencial, a interação seja maior. Você pergunta e já tem a resposta. Com a tecnologia aqui, demora um pouquinho mais. Por isso que eu falei que de 1h30, 2 é o limite para se ter uma aula expositiva e interativa. Então, você expõe o conteúdo e pede uma interação, uma dinâmica. Dá um conteúdo e pede uma interação. Mas obedecendo aí o tempo, né? A interação um pouco mais demorada do que no presencial. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Posso voltar para cá? Foi um prazer enorme tê-los aqui. Peço de novo desculpas por o atraso lá, mas isso acontece. A gente está tratando com tecnologia, isso acontece mesmo. Mas agradeço muito a paciência de vocês, a participação de vocês. Fiquei muito contente por estar aqui, passando um pouco das minhas experiências. E queria agradecer ao Uniped, né, o Núcleo de Inovação Pedagógica, né, em Educação e Tecnologia, que eu repito, essa foi a primeira webinar de uma série de outras que virão durante a semana, os outros dias, com outros integrantes do Uniped, para tentar auxiliar os professores, né, nessas demandas aí que estão aparecendo a cada dia. Tudo bem? Mais alguma pergunta, Carol? Podemos encerrar então? Então, pessoal, foi um prazer, estou à disposição, ivan@unoeste.br, tá? Estou aqui a todo momento para auxiliar vocês no que vocês precisarem. Tchau, tchau, fiquem com Deus e uma boa tarde.